Bom, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do nosso Direito e Carreiras, aqui na nossa segunda temporada, hoje com a presença de um professor também de Minas, um professor muito querido em Minas Gerais, o professor Onofre Alves Batista Júnior, que também foi advogado-geral do Estado até há muito pouco tempo, que é conhecido por sua coragem, por sua versatilidade e também por ser uma pessoa extremamente destemida no sentido de desbravar sempre novos territórios do direito. Então, esse programa é voltado para que as pessoas conheçam aqueles profissionais que nós admiramos, profissionais que hoje estão em um nível bastante alto da carreira, que atingiram aquilo que muitos consideram como o sucesso da carreira, e para entender como que eles chegaram lá, ou seja, né, aquele momento em que eles ainda não eram essas grandes personalidades que nós conhecemos. Né? Então, professor Onofre, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação, nós Eu que agradecemos agradeço. bastante, e nós vamos fazer aqui uma conversa informal, né? Eu gostaria de começar sabendo um pouquinho mais sobre o período pré-vestibular, ou seja, o que o levou a escolher as faculdades que o senhor escolheu, porque o professor Onofre, ele, esse lado múltiplo dele já começa pelas graduações. Ele tem 3 graduações, foi um professor que frequentou a Universidade Federal para cursar engenharia, ele cursou também administração e, posteriormente, direito, né? Então, o que levou, professor, a cursar primeiro graduação em engenharia, depois administração e depois direito? Oi, Léo, muito obrigado pelas palavras amigas, muito obrigado, Diogo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que é o seguinte, eu estudei em colégio militar, né? E a minha ideia inicial era de ser pianista. Eu queria ser pianista, tocar piano na noite, mas naquela época, e acho que hoje também, meu pai rejeitou a ideia, e como eu tinha entrado um ano mais novo para a escola, foi me buscar a duras penas lá, de chibata, para poder fazer vestibular. E eu confesso que muito novo, né, a gente entra para a escola, eu não sabia o que eu ia fazer. Como ele construía, eu resolvi fazer engenharia civil. Gostei muito do curso, né, formei em engenharia civil e fui trabalhar numa empresa que se chamava Morrison Knudsen International, mas durou apenas uns 6 meses, porque apareceu um concurso para auditor fiscal, e eu confesso que esse negócio de ir para o mato, passar, era linha de transmissão, a minha especialidade, não estava me agradando muito, não. Eu vivia viajando e tudo, e resolvi fazer concurso para auditor fiscal, e aí, efetivamente, que a minha vida foi mudando, porque eu comecei a fazer administração imediatamente na sequência, né, na Universidade Federal também, e acumulou também um período, na época se admitia esse acúmulo, né? E tendo feito administração no fisco, eu virei aí com uns 4 meses, 5 meses, superintendente de recursos humanos, depois que eu formei, uma coisa assim, que eu acabei ficando uns 7 anos como superintendente de recursos humanos da Fazenda Mineira, Secretaria de Fazenda Mineira. Consegui ser auditor por uns 4 meses, no máximo, né? E, a partir daí, tão logo eu formei em administração, que eu fiz direito, né? E resolvi fazer direito, e direito era realmente a minha vocação, que eu acho que desde o início eu tinha uma tendência a querer fazer direito, né? E contaram o meu tempo de auditor fiscal para poder cumprir aqueles 3 anos, aí eu formo, e em 96, 97 eu faço concurso para procurador de Estado e entro. Aí, efetivamente, eu entro para o mundo do direito de vez, né? Foi mais ou menos esse trajeto meio amalucado, que eu não sabia se seria pianista, engenheiro de recursos humanos ou advogado. Eu nunca tive a aspiração de ser médico. Isso eu te confesso que eu nunca tive, porque eu não sou lá muito ligado a esse negócio. Chega para mim com dor ou com sangue, eu não sou muito resistente para isso, não. Nisso eu não sou nada destemido, não, viu? Não, muito bom. Professor, E eu ouvi falar você, que até hoje o senhor toca piano, né?
Toco piano, Bem, sim. A minha mãe tocava piano, então acho que eu aprendi a tocar piano e andar mais ou menos junto ali, né? Eu acho que isso é o efeito, mais ou menos. E, professor, eu ia perguntar se quando você prestou o concurso para auditor, se você já tinha alguma experiência familiar, alguma inspiração familiar que tivesse no serviço público. Tinha, tinha. O meu pai era auditor fiscal. O meu pai construía e depois, os últimos 10 anos da carreira dele, ele cansou tinha empresa e tal, cansou, resolveu fazer concurso para auditor fiscal. E ele virou auditor fiscal. Eu acho que esse, para a turma da antiguidade, aí, era o serviço público era aquele porto seguro, né? Aquele lugar seguro de quem enfrentou as arguras de quem se mete a comercializar no Brasil e tudo, né? E virou auditor fiscal. E isso, efetivamente, você fala assim, isso fazia parte dos meus planos? Não, né? Mas eu tinha uma firma de informática antes de ser fiscal, ProSoft Informática, e tive um restaurante, Léo, tá, para você. Eu não sabia também se eu tinha restaurante, se eu era, e levava esse conjunto aí meio embolado e ele ficava louco, desesperado, o que eu ia fazer. Aí, quando eu fiz concurso para auditor fiscal, ele me deu sossego, falou assim, que bom, agora vai ficar quieto. Mal sabia ele o que viria depois, né? Na carreira jurídica. Da ProSoft eu sabia, do restaurante não. Que É interessante. um restaurante também. Por acaso, um restaurante também. Mas esse eu tinha 19 anos de idade, então foi uma aventura passageira, mas forte, firme, né? E você era o cozinheiro, professor, ou era só o Não, administrador? não, eu tinha recebido o restaurante numa dívida da ProSoft, resolvemos botar ele de pé para vender funcionando. Mas aí, como menino mexendo com isso, o restaurante dá muito movimento, você fica animado, e na época ele tinha virado moda, acabou que a gente demorou para vender e aproveitou aí essa fase de 19 anos com o restaurante. Mas foi divertido. Eu tinha um sócio que era médico, era pior do que eu também. E aí a gente se divertia, mas como menino, né? Como menino que depois assentamos cada um na sua carreira e nunca mais inventamos tanta moda fora da carreira, não. Mas foi experiência até aí, 21, 22 anos, experiências ousadas, né? E, professor, você é conhecido hoje por dominar algumas áreas, seja o direito administrativo, o direito constitucional, o direito tributário. Como é que foi na graduação a aproximação com essas áreas, que são, na verdade, áreas próprias do direito público, né? O senhor sempre se atraiu pelo direito público. Como que isso aconteceu ao longo do curso? Eu acho o seguinte, sabe? Quando eu era auditor fiscal, eu estudei direito tributário para fazer o concurso de auditor fiscal. Lembro que eu peguei umas férias e fiquei aquele negócio que lê 20 horas por dia, dorme 4, né? E eu achei super interessante o direito tributário porque eu tinha um diálogo com meu pai que era auditor fiscal sobre aquela área, né? Meu pai e meu tio que eram auditores. Então eu gostei muito do tributário, mas o que eu acho que vai acontecer no diálogo é que, na faculdade, eu acho que o aluno é influenciado por algum professor que ele tem uma proximidade maior. No meu caso, o constitucional, tive bons professores, o professor Ricardo Fiuza, e me aproximei muito do constitucional. Eu tenho a impressão, quando eu fui para Lisboa fazer mestrado, em 98, 99, foi em ciências jurídico-políticas, que seria o direito constitucional, onde era o Jorge Miranda, o professor Marcelo Rebelo de Souza, que hoje é presidente de Portugal, o professor Paulo Otero e o professor Saldanha Sanches, que era o tributarista na ocasião, os 4 que eu tinha aula ali. E eu tenho a impressão que, no frigir dos ovos, eu sou um constitucionalista metido a tributarista. Sabe, eu acho que o constitucional foi minha formação mais forte. E é nesse sentido que eu enveredava para o administrativo com conforto, para o tributário, como aconteceu no caso de Minas Gerais, os problemas ambientais, eu enveredei para o ambiental também, mas eu acho que o constitucional te dá uma base para uma discussão de alto nível em tudo, né? Eu acho que para fazer um direito de alto nível, você acaba tendo de ter uma formação forte
em teoria geral de direito, claro, filosofia do direito, que eu acho que são pontos que eu tenho mais forte, né? E constitucional. Aí, a partir daí, eu me enveredei por algumas coisas, como tributário ou administrativo, em algumas questões, mas o meu grande foco sempre foi o tributário. Né? Sempre foi a minha área mais forte, foi o tributário financeiro ali, que eu navegava com... Na verdade, eu acho que eu tive mais experiência, e com isso eu fui chefe da dívida ativa mineira, tinha lá os vários nomes que teve, basicamente 16 anos, Léo. Aí você imagina, você acaba tendo ali uma vivência necessária de... você vê, eu vim esse fim de semana para falar no seminário das procuradorias fiscais. Eu acho que nunca saí desse métier. Então, sempre fui puxado, né, para a questão do tributário. Então, você acaba tendo mais a oferecer com exemplo prático, com um caso que você se debruçou na prática, no tributário. E isso acaba que você traz para dentro da academia. Né? A academia feita... eu falava, professor de dedicação exclusiva de tributário, é igual o cirurgião que é dedicação exclusiva. Você fala assim, como é que pode? Como é que vai operar? Você vai se deixar? Então, acaba que a prática acaba sendo fundamental para você fazer um bom trabalho acadêmico, senão você vira aquele tributarista na Torre de Marfim, né, que fica filosofando distante da realidade. Por outro lado, também, se você não tem a visão acadêmica, você acaba sendo o pedreiro do direito, né? Não é o arquiteto, não. Fica aquele rame-rame ali, discutindo o regulamento. É igual o fulano, não, mas a instrução normativa, o CARF falou isso, aquilo, falou aquilo. Mas, meu amigo, tem às vezes que sair um olhar arquimediano, olhar o problema de cima para você ver como você vai resolver. Né? E eu que te conheço, sei que você faz isso também, tenta fazer isso sempre. Esse olhar de cima, de fora, né? Esse olhar atento para ver a tendência e tudo que a academia te propicia. Então, eu acho que esse casamento é fundamental. Uma vez eu encontrei com um colega de turma no fórum, fala assim, na Procuradoria da Dívida Ativa eu fazia tribunais superiores, né? E como advogado-geral também fiquei com tribunais superiores uns 10 anos. Né? Então, eu fui ao fórum por uma questão, nem lembro o quê, aí encontrei com um amigo, com aquele terninho surrado, uma gravata roxa, um terno laranja, uma coisa assim, né? E encontrei com ele, ele falou, Onofre, como é que tá? Tudo bem? Eu falei, tudo bem, tal. E você? Ele falou assim, e aí, continua CDF como você sempre foi? Né? Eu não sou CDF, eu sou um super CDF, super, né? Super CDF. Aí eu falei, continuo CDF. Ah, não, esse negócio para mim de teoria não é comigo, não, eu gosto é da prática ali. Aí eu ficava tentando raciocinar como consegue fazer direito sem teoria. Que prática é essa? Né? Aí eu fui para casa matutando, aí eu entendi o porquê do terno roxo, a gravata laranja, ali no fórum, com esperando pegar algo como dativo e tal, para poder sobreviver e tal. O direito não admite mais isso. Né? Ele admite, ele exige que você verticalize. Então, é isso, a academia propicia muito bem esse casamento, né? E é isso aí. Professor, emendando essa importância da academia, como foi você, depois de 3 faculdades, depois de ingressar na Procuradoria, decidir pelo mestrado, inclusive fora do Brasil? Você poderia contar para a gente como foi a escolha de ir para o mestrado, especificamente em Lisboa? E Sim. só uma parte, quem não sabe, esse cenário bonito que o professor Onofre está, é porque justamente ele está convidado como palestrante em um congresso em Porto de Galinhas. Olha que lugar bonito, o sol batendo no rosto, lugar muito É bom. bom, é bom. Mas eu resolvi fazer mestrado em 98, 99. Eu tinha entrado para a Procuradoria, tinha meses, né? Exatamente dentro dessa linha. A gente, quando pega o direito na prática e tal, você vê que precisa realmente verticalizar e aprofundar. Não dá para fazer aquela discussão rame-rame, porque o regulamento ali, o item tal, aquela coisa, não dá. Né? E aí, eu, na época, eu tinha feito o Zudoi certificado, né? Eu tinha um alemão razoável e queria ir para a Alemanha fazer mestrado. Aí saiu Portugal e com o professor Marcelo Rebelo e Paulo Otero, que eu tinha uma grande admiração, acabei migrando
para Portugal antes de ir para a Alemanha, o que talvez tenha sido até um erro, porque explorar o direito alemão acaba sendo uma coisa que eu fiz a vida inteira e gostei muito. Mas o português também é muito bom. Enfim, eu fui fazer mestrado em Portugal e retornei um ano depois e fiz, né? Aí abre o prazo de tese, você faz 400 horas lá, depois abre o prazo de tese, e eu defendi lá, não foi sanduíche, não. E depois eu imediatamente voltei para o Brasil. Em Lisboa, conforme a nota que você tira, você pode ser dispensado dos créditos do doutorado e abre prazo de defesa para o doutorado depois do mestrado. Só que esse é um grande problema para depois reconhecer o diploma no Brasil. Aí eu optei por voltar para o Brasil, fazer o concurso de doutorado no Brasil, na UFMG, fiz, né? Entrei, aí fiz o doutorado na UFMG e prometi algo que eu nunca cumpri, que era defender a tese em Lisboa também. Prometi ao professor Paulo Otero e devia ter cumprido, né? Feito o segundo doutorado em Lisboa, conforme tinha prometido. E defendi na UFMG e depois retornei em 2014, mas aí fui a Coimbra, com o Rui Cunha Martins e com o professor Canottilli, fazer pós-doc lá, né? Aí passei um período fazendo pós-doutorado lá. E é uma coisa interessante essa visita aos portugueses. Na ocasião que eu estive em Portugal, o professor Saldanha Sanches era vivo e era do Centro de Estudos Fiscais de Lisboa. Então, ele abriu as portas, como o português faz quando resolve te acolher, né? Abriu as portas de estudos para mim e tal. Talvez uma das melhores bibliotecas tributárias que eu já vi. E eu ficava lá no Centro de Estudos, pesquisava lá, com todo o apoio dele, o saudoso professor Saldanha Sanches, que é brilhante no direito tributário, com uma visão mais social, né? E que depois falece muito novo, né? Eu perdi um grande amigo que faleceu muito novo em Lisboa. Uma das coisas que eu fico muito impressionado é o pessoal ir para o exterior e perder essa oportunidade. O pessoal vai, passeia muito e tal. Eu lembro que eu fiquei em Lisboa, eu não conheci o Porto. Eu queria voltar a Coimbra porque eu tinha visitado Coimbra num final de semana, passado rápido, não tinha tempo para nada. Então, eu acho que essas experiências são muito ricas se vividas intensamente, né? Senão, é um desperdício de tempo muito grande, né? Mas foi mais ou menos isso. E eu entro para a Universidade Federal em 2008, inclusive, né? Exatamente dentro dessa compatibilidade academia e vida profissional, né, Léo? O Alexandre está com um probleminha de conexão também, só um parênteses, mas acho que ele consegue fazer a pergunta. Perfeito. Em primeiro lugar, aí, um grande abraço ao professor Onofre. Abraço, nós, aqui de São Paulo, como admiradores do seu trabalho, tanto como professor, né, como também sua atuação profissional. Uma grande alegria tê-lo presente aqui no nosso programa. Alegria minha. Hoje, tal como você, professor, também estou com esse probleminha de internet aqui em casa, estou sem internet aqui, não sei porque eles desligaram aqui a luz da rua, então estou pelo celular, então não é da maneira mais agradável, mas o importante é participar. Professor, na sua carreira, a gente consegue ver muito bem essa conciliação entre a atividade acadêmica e a atividade profissional. E quando a gente fala em atividade profissional, nem só a atividade como procurador, depois como advogado, mas também a atividade docente, né? Até o pessoal brinca, né? Você trabalha ou só é professor, né? Muitas vezes, mesmo professor também é uma profissão. E aí eu queria perguntar para você, como foi essa conciliação? Quando que veio esse desejo de ser professor? Se foi antes de você fazer o mestrado em Lisboa, se foi na volta, ou se foi no período em que você esteve no doutorado na UFMG? Como que surgiu essa vontade de dar aula? E como que foi conciliar isso com a vida acadêmica e também com a sua profissão, né, como procurador? É engraçado, a vida acadêmica acaba te forçando a se manter atualizado e estar sempre estudando. Basta isso para ser importante para a vida profissional. Você tem que estar sempre atualizado e buscando o que há de melhor. Mas eu comecei a dar aula antes de formar em Direito, porque eu era professor de Recursos Humanos, curiosamente, na Fundação João Pinheiro, né?
E na própria Fundação João Pinheiro, eu migrei para a aula de constitucional e tributário, com o Paulo Coimbra, com o meu amigo Paulo Coimbra, que também dava aula lá, né? Era o Anastasia, o senador Anastasia, hoje ministro Anastasia, tinha um grupo muito bom lá, e eu comecei a dar aula na Fundação João Pinheiro, e lá fiquei quando fui fazer mestrado, e quando voltei, retorno também, dando aula na Fundação João Pinheiro, e, posteriormente, eu fui para uma faculdade que estava inaugurando, chamava Pitágoras, com o professor Zé Levi, que foi advogado da União, né? Fomos os dois dar aula no Pitágoras. Depois eu fui para a PUC, né? E fiquei na PUC um tempo até fazer concurso. Fui para a UNA também, uma outra faculdade. Depois saio da PUC e vou para a UNA, porque é pertinho de casa, ao lado de casa, eu ia a pé, em uma boa faculdade. Posteriormente, eu resolvo fazer o concurso para ser professor da UFMG. Aí eu brinco o seguinte, o UFMG ela te exige muito, muito. Você tem que estar estudando, aí orientando, você vai ter mestrado, doutorado, aí vira uma religião. Léo, vira uma religião, Alexandre. Você acaba tendo de... hoje de manhã, eu estou aqui de manhã, aqui, acordei cedo, uma aluna minha, que nem mais é orientando a minha, da Isabel hoje, né, a Marina, que é brilhante. Aí a Marina Marinho me liga, eu estou aqui com a minha tese, estou com um problema e tal. Eu fiquei 1h30 discutindo com ela a tese dela aqui. Então, assim, se a Isabel souber, me puxa as orelhas, conversou com a orientando dela. Mas a gente transforma isso quase numa religião. O Léo participou do seminário de direito aduaneiro. Lá você vê, a gente vive intensamente esse negócio, modifica o rumo da vida, escritório, hoje escritório e tal, e vive a academia intensamente. A UFMG tem isso, né? Ela te absorve absolutamente. Em 2008 eu entro para a UFMG e aí eu fecho completamente, saio de toda a pós-graduação, tudo, e fico só o UFMG. A UFMG, todo mundo é obrigado a dar aula na graduação, todo professor dá aula na graduação, necessária, né? E mestrado e doutorado você dá aula. Então, assim, todos se ajustam e aquilo vira uma... É engraçado, voltou a aula presencial, aí você encontra com os colegas lá, aquilo é uma vida, né? É uma vida, aquilo é uma vida. Eu acho essa ideia do UFMG de obrigar os professores da pós a dar aula na graduação barato, né? Você vê a meninada ter aula com a Isabel antes de aposentar, antes dela aposentar, e depois aposenta na graduação, pode seguir na pós. Ela aposentou na graduação e segue só na pós, mas para você conseguir isso, você precisa aposentar lá dentro da UFMG para dar aula só na pós, né, como colaborador. E acaba aquilo vira uma cachaça, né? A academia é uma cachaça, né? Embora eu não sou viciado tanto em cachaça, mas em academia eu sou, né? Então é ótimo essa vida acadêmica e tal. E não tem jeito, né, Léo? Você fala assim, o escritório está atuando em tributário aduaneiro? Tá. A gente acaba verticalizando o estudo lá absurdamente, entra no máximo que a gente consegue, né? E esse casamento com a vida profissional, eles estavam brincando comigo, falavam assim, você escreve muito? Escrevo muito, lógico, mas que hora que você escreveu? Foi peça, foi sustentação oral que você fez, um roteiro, ou foi um artigo, ou sei lá o que foi. É um monte de coisa similar que acabou virando um artigo, um livro, ou coisa que vai. É assim, casando os dois, que eu acho que você consegue fazer uma advocacia pública ou privada de alto nível e uma academia de alto nível, que não seja de Torre de Marfim. Professor, eu quero entrar agora em outro capítulo de sua carreira, que foi a sua ascensão ao cargo de advogado-geral do Estado de Minas Gerais, né? Foi durante a gestão Pimentel, salvo engano, Fernando Pimentel, né? Eu sei que, inclusive, teve uma discussão a respeito de quem seria indicado, se haveria uma lista tríplice, se não haveria, né? Que perdurou, inclusive, alguns anos, né? Eu queria que o senhor contasse aqui para a gente, também para quem está ouvindo e que admira essa carreira, né?
qual é a atividade do advogado-geral? É um cargo o quê? É um cargo jurídico, político? Ele assessora quem? Qual é a preocupação? Nós vamos entrar em seguida, né, no próximo bloco, em alguns casos que eu sei que o senhor atuou ao longo de sua gestão à frente desse cargo tão prestigiado, né? Mas como é que funciona? Conta um pouco para a gente como é que foi a chegada e como é que é esse cargo. Tá. Veja bem, eu tinha sido chefe da dívida ativa por anos. Né? Eu entrei no início do governo Aécio, depois do governo Anastasia, tinha ficado como chefe da dívida ativa, que a AGE, a Advocacia Geral do Estado Mineira, ela é diferente das demais. O Bonifácio Andrada, quando foi advogado-geral do Estado, no início do governo Aécio, fez uma coisa que eu reputo que deviam fazer em todas, que ele somou todas as procuradorias, todas as assessorias e tudo mais. Então, o que ele fez? A Procuradoria da Fazenda, que é de onde eu vim, não é? Se soma com a Procuradoria-Geral, que se soma com a consultoria e que se soma com todo o jurídico de autarquias e fundações. Por isso que aqui chama Advocacia Geral do Estado, por isso que ela é um monstrão de grande. Né? Você pega todo o jurídico das autarquias e fundações também e submete ao advogado-geral do Estado, que acaba tendo 2 adjuntos, um chefe de gabinete, uma estrutura mais ampla ali. Né? Ela acaba atuando em tudo, acaba sendo um órgão jurídico que atua pleno, e eu acho isso fantástico, porque o que acontece? É um cargo a nível de secretário de Estado, então se reporta direto ao governador. E toda proteção constitucional para que possa falar juridicamente em nome dos é uma sociedade de economia mista, você preside a Assembleia Geral, preside o Conselho de Acionistas, vai para as reuniões e tal. Você, assim, consegue um posicionamento de Estado isento, mais jurídico, e evita interferências políticas no que deve ser jurídico, conseguindo, assim, observar muito melhor moralidade, imparcialidade e tudo mais. Né? Eu me recordo, quando eu fui me tornar advogado-geral do Estado, tinha a indicação e tal, patati patatá. Né? Em Minas Gerais, é advogado de carreira, só pode ser de carreira, não pode ser de fora da carreira. Eu lembro que tinha um monte de gente se anunciando advogado-geral fora da carreira, e eu quieto. Eu sabia que era de carreira. Né? E eu conheci o governador um dia antes da minha posse. Né? Muito prazer, eu sou o Onofre. Você é o Onofre? Eu sou o Onofre. Você é o famoso Pimentel? Eu sou o Onofre. Pronto. Aí tomei posse e tal. A partir daí começa o jogo. Uma das primeiras coisas que eu fiz como advogado-geral do Estado foi pedir para me tirarem de todo o grupo que tomava decisão de mérito. Eu não queria tomar decisão de mérito. Minha função era técnica jurídica. Então, eu queria purificar a Advocacia Geral do Estado de qualquer conotação política. E acho que consegui sair de toda decisão de mérito. E eu lembro quando eu comentei isso com o governador, eu falei assim, olha, o dia que eu participar do mérito, acabou, você não precisa mais de você, não. Você pode sair fora. Se eu tiver o posicionamento jurídico, implicar com o posicionamento jurídico e participar do mérito, eu decido tudo. Então, eu não quero decidir mérito, quero atuar unicamente juridicamente. E um outro pedido, eu coloquei um procurador de carreira com cada secretário de Estado em cada autarquia e fundação, eliminando cargos políticos. Então, eram cargos de carreira, um em cada autarquia e fundação, um em cada secretaria de Estado. No início, isso causou um alvoroço, os secretários, putz, você me botou um cara aqui e tal. Mal sabiam eles que 3 meses depois viraram o melhor amigo do fulano. Assim, tudo bem, mas quando você acabar, você pode tomar uma ação de improbidade, pode tomar isso, pode tomar aquilo e tal. Então, assim, viravam os procuradores o homem de confiança dos secretários num posicionamento técnico. E a gente tinha isso muito sob o controle do advogado-geral do Estado. Eu trocava, às vezes, as figuras, porque ficava tão próximo demais que acabava
estava politizando, então eu gerava os procuradores ali dentro do negócio. E assim eu buscava dar uma conotação técnica para a posição de Advocacia Geral do Estado, colocando essa interseção em todos os pontos. Eu acho que o resultado foi magnífico, tanto que o meu sucessor, o Sérgio, não mexeu, que era o meu adjunto, né? E acho que assim a gente conseguiu uma evolução muito grande. Ter o Estado como cliente é ótimo, porque você está defendendo o interesse público, o bem comum, e não um determinado governo. Então, essa isenção que você consegue te dava uma posição de bem comum, de interesse público, e não de determinado governo. E estabelecemos o conselho para separar as coisas e tal. E o que você se reporta, né, Léo, é o que eu acho que eu te contei um dia desse que a gente... Ele falou assim, não, como é que foi o negócio? Tinha lista tríplice, seus pares votaram. Eu falei assim, não, lá não é par. Lá eu fui escolhido pelo governador. Ele falou, não, mas que pouco democrático. Eu falei, não, acho que tem um equívoco nisso. Que pouco corporativo. Porque a escolha pelos pares é uma escolha corporativa, muito pouco democrática a propósito. Porque o legitimado democrático foi eleito pelo povo que me escolheu. Então, isso é muito mais democrático que a escolha por pares, que eu condeno tanto. Eu acho isso acaba gerando um Brasil das corporações e da captura burocrática que acaba transformando tudo num verdadeiro inferno de capturas burocráticas, como a gente anda vendo por aí, com absurdos aí colocados. Então, eu acho que, nesse sentido, o formato institucional que a gente conseguiu dar, o Bonifácio fez a primeira montagem, os meus antecessores melhoraram, né? Lá era Isabel, Carmen Lúcia, Bonifácio, aí veio Romanelli, Rony e eu. Né? O Rony ficou um período curto e eu fiquei um período mais. Então, eu consegui pegar tudo de bom que Isabel, Carmen Lúcia, o Bonifácio Andrade e o Romanelli tinham feito, e o Rony, e dado uma figura final institucional, talvez pelo fato de eu vir da administração e gostar muito de OIM, recursos humanos, na época, e acho que esse formato ficou muito bom, sabe, muito puro, e deu uma força para a Advocacia Geral do Estado, que eu tenho certeza que todo procurador mineiro ama essa estrutura e adora ser procurador de Estado. Ele se vê como agente do bem comum mesmo e se posiciona. Né? Eu acho isso muito interessante. É uma carreira que vale a pena, sob esse ponto de vista. Professor, tem um lugar comum de se falar que o funcionário público, muitas vezes, ele acaba se acomodando no cargo. Mas o senhor, tudo que eu ouvi a respeito do seu desempenho foi justamente o oposto, que o senhor foi um AGE extremamente proativo, né? Inclusive, com alguns capítulos da sua gestão à frente da AGE, por exemplo, buscando polarizar o colégio de governadores, né? Queria que o senhor contasse um pouco sobre como que essas pessoas, esses entes políticos, jurídicos, juntos, eles conseguem uma força maior para atuar em demandas contra a União Federal, seja em questões como DRU, seja em questões como divisão e repartição de receitas públicas, né? Antes da gente entrar no capítulo de Mariana, que eu quero abordar em seguida. Pois é, Léo. Eu acho que quem desperdiça esse momento tão sublime que é a vida, ficando à toa, né, ele está perdendo uma oportunidade fantástica de ter vivências altamente enriquecedoras. Né? Eu acho que eu tive uma oportunidade muito fantástica quando eu era advogado-geral do Estado, por ideologia, por ideal mesmo. Né? Eu sou um federalista clássico. Né? Eu acredito que democracia só se consegue com separação de poderes, vertical, plena, delegando aos municípios poderes, aos estados poderes. Todo poder concentrado corrompe, ele é péssimo. Como a gente vê uma tentativa centralizadora de todos os governos federais intensa. Né? Entra governo e sai governo, cada um tenta centralizar mais, e a Constituição existe para isso, para bloquear essa tendência centrípeta que acaba arruinando o ideal democrático. Não sou a favor de descentralização de poderes total. Bom, quando eu acompanhava e acabava, por ser tributarista e ser advogado-geral, eu acabava acompanhando muito CONFAS. Né?
e via como que a coisa acontecia. O CONFAS acabava sendo regido pela batuta do ministro da Fazenda. Se posicionava igual a rainha da Inglaterra, com um monte de plebeu lá que foi reunir, ninguém sabe nada. Quem sabe é só a burocracia federal. Não sabe nada. Né? Ninguém sabe nada, é mentira, não conhecem nada da realidade dos estados, não ajudam em nada. E o Brasil não aprendeu a governar federativamente. Todo governo é central, ele acha que vai controlar o país do painel de controle do Planalto. Né? Isso é uma burrice completa também. Então, eu me recordo que uma vez, conversando com o governador num voo, né, porque ser advogado-geral é passar o dia da mais tenra manhã à mais tardia à noite, atendendo telefonema, discutindo, dando comando e tal. Né? E eu acho que ninguém consegue sobreviver mais do que 4 anos como advogado-geral do Estado, não. Eu cheguei no escritório, né, o meu sócio, Paulo, falou, nossa, como é que está na iniciativa privada, né, trabalhando muito e tal. Eu falei, estou. Ele falou assim, e aí, sentindo o impacto? Eu falei, estou muito, é muito mais tranquilo, né? Porque lá eu não tinha o menor sossego. Ele falou assim, uai, mas como? Lá é pior? Eu falei, 10 vezes pior, não tinha jeito de comparar. Eu trabalhava 10 vezes mais. Aqui eu consigo organizar mais meu tempo. Lá a minha agenda, às vezes, não era minha. Mas, em suma, voltando, né, para a questão com o governador, eu falava assim, a única forma da gente se opor, eu estava enfrentando, na ocasião, uma causa enorme, bilionária, né, que era a causa da Lei Candir. Né? A reposição aos estados da Lei Candir, uma ação de 600 bilhões. Né? O Pará, que era liderado pelo Ofir Cavalcante, foi presidente da Ordem, era procurador-geral, e um grande amigo, né? Nós nos reunimos e falamos, olha, nós vamos ter que... Esse negócio não dá, nós estamos apanhando aqui no Supremo igual cachorro. Né? E é horrível. Né? Você vai para uma audiência de conciliação, sai o advogado-geral da União de dentro, às vezes, lá da sala do ministro. Aí você está indo para uma audiência de conciliação, né? É difícil. É muito difícil, Léo, você chegar no Supremo para sustentar, tem reservado ali na frente o lugar do AGU, mais um bando de procurador federal ali, sentado em frente, na melhor posição do Supremo. Eu lembro que eu sentei numa cadeira, falaram comigo, você podia sair com essa cadeira. Eu falei, não vou sair, vou ficar aqui. Né? E essa cadeira não pode ser reservada. Isso dava uma ira completa. Depois de sentar várias vezes lá no fundo, vendo de lado, porque ali reservaram, os príncipes reservaram um lugar ali. Aí eu comentava, e a burocracia, com os príncipes mesmo da União. Bom, e aí eu comentava com o governador que nós tínhamos de fazer um colégio de procuradores, porque se não tivesse uma atuação conjunta dos estados, você não fazia frente. E aí ressuscitamos o tal do COMPEG, que era o Colégio de Procuradores Gerais, fizemos algumas reuniões e metemos uma ação com 23 estados aderindo à mesma ação. Aí, logo depois, aparece no jornal a influência, a força do COMPEG, entrava 23 procuradores gerais para despachar com o ministro. Né? Dividia tarefas e tudo, e isso começou a ganhar uma força enorme. Tanto que eu sugeria que houvessem reuniões do Colégio de Governadores que nós fazíamos a nossa posteriormente à da reunião dos governadores. E o governador Pimentel, o governador Wellington, outros governadores na ocasião, começaram a ver que aquilo era extremamente importante. É aquela questão de dividir para conquistar. A União divide os estados para conquistar, né? E assim centraliza o poder. O Colégio de Governadores, Colégio de Procuradores, é uma modelagem institucional fundamental numa federação. Então, nós fizemos diversas ações, e uma delas, Léo, ridícula. Você consegue imaginar uma ação contra a União de prestação de contas do Fundo de Participação dos Estados? E pior, no mês seguinte, 14 bilhões de acréscimo no Fundo de Participação dos Estados, antes da perícia ser levada a cabo? É esse o federalismo brasileiro? Se você não fizesse isso, você perderia. Então, eu acho que essa oportunidade jurídico-política ali de articular o Colégio de Governadores foi fundamental. Contei com grandes aliados, né? Grandes procuradores que estavam ali, o List Vargas do Mato Grosso, o Ofir Cavalcante,
o Wilke Rebouças, o Rodrigo Maia, do Maranhão, um grupo fantástico, o Ruschel, no Rio Grande do Sul. Esse grupo que acabou ficando muito amigo também, a gente reunia o tempo todo, ficamos muito amigos e o informal ajudou a consolidar essa estrutura que deveria ser. Não, muito bom. E, professor, eu sei que teve uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, em que o senhor esteve à frente, né? Conta como é que foi isso, como é que foi essa atuação perante o Supremo, né? O papel do advogado mesmo no Supremo. Eu acho que sustentação oral, eu tenho um grave problema, eu acho que eu talvez seja meio teatral, né? E às vezes eu sinto o problema intensamente. E a gente vinha do Estado, né? Estava discutindo a dívida dos Estados. Essa foi catastrófica mesmo. E a gente discutia a dívida dos Estados e tal, e você via a discussão. Presídio fechava, porque dificuldade com alimento em presídio, por falta de dinheiro, ou coisa assim, porque a União sequestrou o dinheiro dos Estados, o caixa dos Estados, por causa de dívida dos Estados com a União. Aí, no dia seguinte, o secretário de Segurança te liga que estava faltando dinheiro para comprar alimento para o presídio, né? Faltando dinheiro para o hospital, faltando tudo. Então, você vê o grande absurdo da coisa, tentar gerenciar o país do painel de controle de Brasília. Isso é um disparate, né? E teve uma ação discutindo a dívida, e eu fiz a sustentação oral nesse caso, né? Talvez ela tenha sido um pouquinho inflamada demais, né? E acaba que eu tomei uma represáliazinha de ministro lá, de tão inflamada que foi. Não. E isso aí mostrava isso que eu dizia, Léo. A advogada-geral da União, na ocasião, a Grace, nossa fantástica amiga, uma excelente advogada, eu lembro, ela apresentava uma tabela lá com os valores. Não, isso não foi juntado aos autos e tal. Aí virou um bate-boca ali em pleno Supremo, né? Com se podia juntar, não podia juntar. O ministro pergunta, eu respondo. Eu estava sem toga, vem alguém me enfia uma toga nas costas. Tal. Foi uma confusão momentânea ali, né? Que eu acho que só por ser procurador e com o colégio de procuradores que essa discussão foi possível. Se fosse advocacia privada, possivelmente tomava uma cacetada enorme, né? O interesse público te escuda muito numa discussão dessa. Mas não se iluda, não. O Estado de Minas Gerais, como São Paulo, é tratado pela União, né, como se fosse o bar do Chico ou do Zé. Né? Não tem muita diferença de tratamento. Não, sequestra recursos, faz essas coisas, o que eu acho um grande completo disparate e absurdo. Né? Então, esse tipo de vivência aí, da advocacia, essa advocacia inflamada, ela acaba sendo fundamental. Né? Eu acho que ninguém ganha nada com uma advocacia passiva, como a advocacia de mandar papelzinho e petiçãozinha teórica para lá e para cá. Não. Você tem que viver. A advocacia exige que você viva o problema. Eu acho que eu sou essencialmente advogado, eu sofro o problema. Então, teve alguns casos aí no Tribunal de Justiça ou no Supremo que ficaram meio pitorescos aí, né, com algumas medidas como advogado que eu acabei tomando. Faz parte da vida, né, de um advogado público ou privado. Né? Eu vou fazer uma pergunta sobre a diferença da advocacia pública e privada, mas antes, Léo, acho que você ia fazer uma última pergunta sobre a atuação como... Exato. Professor, em novembro de 2015, né, em Bento Rodrigues, rompeu a barragem de rejeitos do Fundão. Né? Ela era da Samarco, daquela outra empresa, se eu não me engano, era australiana, né? A Billiton. BHP, Billiton. BHP, exato. E isso acabou levando ao maior impacto ambiental da história brasileira. Né? E talvez uma das maiores do mundo. Né? E eu sei que depois, inclusive, acabou se constituindo um termo de ajustamento de conduta, né? Envolveu, inclusive, o Estado não apenas de Minas Gerais, mas também do Espírito Santo, e foi criada uma fundação, a Fundação Renova, né? Para conduzir a reparação, né? A restauração daquela economia, daquele meio ambiente que foi tão prejudicado. Eu sei que o senhor foi um dos nomes-chave na condução desse processo, que teve à frente da gestão do que aconteceu depois do desastre de Mariana, como ficou conhecido,
Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito desse momento tão dramático, que eu acredito que tenha sido um momento dramático, inclusive, de sua carreira. É. Quando rompeu a barragem, né, eu lembro que eu tinha dois colaboradores, dois procuradores que ficavam ao meu lado, Lissandro Norton, que eu reputo um dos melhores ambientalistas do país, e o Danilo Castro, que é um procurador fantástico também. Na ocasião, eu lembro que eu chamei os dois ameaçados e falei: tem que propor uma ação já. E pedimos uma ação de reparação, bloqueio da Vale, da Samarco, perdão. Era Samarco, que pertence à Vale e BHP Billiton, né? De 1 bilhão. Fizemos uma ação de 1 bilhão. A gente achou aquilo, assim, eu lembro que virava uma ação de 1 bi de bloqueio, cara, que isso é muito dinheiro. Isso não é nada no dia do acidente que aconteceu. Né? É um acidente que deve bater uns 30 bilhões já de prejuízo. Olha para você ver que o tamanho da encrenca. Mas a gente não tinha a menor noção, você não sabia nem que valor você põe. Se era 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 100 milhões, 1 bilhão, 100 bilhões. Você não sabe. Era um chute com o pessoal do meio ambiente me falando. Fizemos a ação e logo depois eu soube que a União estava se articulando a fazer a ação também. Aí eu peguei o telefone, liguei para um procurador federal fabuloso, Renato Vieira, de Pernambuco, que era o procurador-chefe da União, era o PGU da ocasião, fantástico, um profissional exuberante. E ligamos para o Espírito Santo, para o Procurador-Geral do Espírito Santo, que era o Rodrigo, que mandou o adjunto dele, o Pavan. Aí, conversando com o Adams, que era o advogado-geral da União, fizemos um grupo, era o Pavan, eu, o Adams e o Renato. E, praticamente, assim, ficamos para montar, eu levei o Lissandro e o Danilo, e a Esther, que era uma procuradora minha do Distrito Federal, fantástica também. Aí escolhi a dedo uma equipe, fomos lá para fazer o acordo. Aquilo foram mais de 45 reuniões, em rodadas assim. Eu estou falando de 60 pessoas numa sala reunindo, eles contrataram os escritórios que eles podiam em cada área, e nós levávamos assessores também, e as rodadas de reunião, a reunião durava 12 horas, 15 horas, 16 horas. Uma varou à noite na cidade administrativa, no outro dia, 10 horas da manhã, terminou. Então, assim, não dava para parar, por causa da Austrália, às vezes, que tinha que entrar no circuito. Então, foi um trabalho intenso, com equipes trabalhando e tal. O IBAMA e a equipe do meio ambiente de Minas e Espírito Santo avaliando os prejuízos, porque nós somos advogados, quem avaliava os prejuízos eram eles. Né? E entramos com uma ação que ela era o seguinte, entramos com uma ação pesada contra eles e começou essa rodada, né, para o acordo. O acordo foi feito, na época, 26 bilhões, sem teto de indenização. Isso era estimativa, não havia teto para indenização. Havia teto para as compensações ambientais, aquilo que não podia ser indenizado. E uma discussão enorme que se teve se a Samarco faria as obras e tal, ou se a Vale, BHP, faria. Eu falei, mineradora que não vai fazer. Eu não quero. Né? Aí a discussão enveredou por constituir uma fundação especializada nisso, que tivesse uma gestão que o Estado, a União e o Espírito Santo pudessem interferir e acompanhar. Medos que eu tinha era exatamente de burocratizar o trabalho. Por isso era muito enxuta. Mas o Ministério Público entrou, federal, estadual, Espírito Santo, defensorias públicas, e isso no Brasil não está muito bem equacionado, não. Faz um inferno, uma constelação, tudo. Por sorte, o procurador federal encarregado disso é um dos melhores profissionais com quem eu trabalhei também, o Zé Aderso. Né? E, num determinado momento, eu falei, Zé Aderso, o negócio é o seguinte, não vai ter acordo, a atividade econômica vai parar, muita gente vai passar fome, ficar desempregado, vai levar anos uma briga judicial, então me deixa fazer esse acordo, depois você segue na briga. Se for mais ou menos, depois você discute.
Aí você tem toda a razão. Aí fechamos o acordo. É isso que, um dia desse, eu estava vendo críticas ao acordo de um procurador federal, porque ele não viveu o caso, ele não sabia do que se tratava, não tinha a menor ideia do que aconteceu. Ou então é um adorador da crítica, o que eu acho que é o caso. Mas, enfim, nós fizemos o acordo, porque senão ia ficar 10 anos brigando e tinha que começar rápido. Né? E assim começou. Só que encheram o Conselho, burocratizaram o Conselho da Renova e tornaram ela burocrática e lenta, que era o meu medo. Né? Mas, mesmo assim, valia a pena. Mesmo assim, valia a pena começar logo. As ações seguiram, não pararam, não. O Ministério Público não aderiu. Hoje há uma tentativa de revisão do acordo, porque parece que os danos são maiores. Parece que vão chegar na casa dos 50 bilhões. Né? E isso é uma coisa que foge muito à nossa condição de... Você vê, para nós, advogados, avaliar quanto que é o dano, assim, tinha os peritos lá avaliando, fizeram todo o possível. Né? A gente não sabe. Então, negociar no negociado, no segundo momento, permitia que a Fundação fizesse o emergencial. E ela foi muito burocrática, teve problema. É uma das coisas bobas que teve, né? Indenização de atingido, por exemplo, que é algo em torno de 2 bilhões, eles ficaram catimbando. Quando deveriam ter feito isso e aplacado o sofrimento dos atingidos com uma velocidade maior do que o dano ambiental. Né? Então, assim, alguns erros foram cometidos pela Fundação na sua condição, eu acho talvez nem por ela, talvez por causa da pressão. Chega um promotor que é isso, o procurador federal que é aquilo, tal. Então é por isso que o acordo é importante. Essa constelação não foi bem resolvida. Eu lembro quando o acidente ocorreu, eu peguei um assessor meu fantástico, o Tarcísio, né, Magalhães, que foi pesquisar como que os Estados Unidos resolveram o problema no Golfo do México, como que o Canadá, num acidente, resolveu, e eu descobri que lá eles tiveram 1001 problemas. E não foi mais rápido do que a gente resolveu, não. E um outro grupo pesquisava as soluções ambientais que tinham se dado no Brasil. Quase tudo no Brasil é criar fundo. Criar fundo não resolvia nada. Né? Os fundos brasileiros, eu tinha visto, em 10 acidentes, os 10 maiores acidentes, não conseguiram executar nem 1% do fundo 3 anos depois. Ou seja, e só contratando consultoria. Nenhum resolveu nada, nunca andou nada em termos de fundos. Então, por isso, nós caminhamos para a Fundação. Foi por isso, Léo, que eu digo, eu escrevi um livro sobre o acidente disso para mostrar os documentos, como que foi feito. A propósito, né, você fala assim, eu participei, eu escrevi uns 11 livros, participei de mais uns 30. Né? Aí você fala, mas como? É por causa disso. Porque, assim, no meio da confusão, os documentos que você quer registrar acaba virando um livro e você publicando essa questão. Esse livro é interessantíssimo, interessantíssimo. A pena que depois teve o acidente de Brumadinho, né, que joga por terra a possibilidade de você vai fazer uma nova fundação ali, aí começa a cair no discreto. A boa solução técnica pode não ser a melhor prática. Né? E aí você facilita o problema e acontece outro acidente, mas isso aí não tira a excelência da solução adotada que eu acabei registrando lá depois, não. Professor, para que os nossos ouvintes saibam, você poderia indicar o nome do livro, do seu livro, né, no caso? É uma boa pergunta. Saindo da Lama, que a gente botou no apelido. Eu nem lembro quem teve essa ideia, deve ter sido o Adams. Ele que deve ter tido a ideia do nome do livro. Porque o livro é eu, o Adams, o Renato e o Pavan que escrevemos, os 4 que gerenciavam o comitê, né, gestor lá. Então, assim, alguém escolheu esse nome e ficou até pitoresco. Né? É uma pena, porque quando o livro saiu, logo depois veio o acidente de Brumadinho. Aí eu falei, putz, que pena. A gente podia ter um ótimo exemplo e modelo para eventuais acidentes ambientais que viessem depois. Ainda é, né, um exemplo, mas, Brumadinho, no mesmo lugar, cai o raio 2 vezes, não é possível. Né? Então, foi muito mais dramático. Né? Não em termos ambientais. Em termos ambientais, o acidente não é dramático igual Mariana, não. Mas, em termos de vidas humanas, não, um desastre sem precedentes. Né? É por isso que eu me recordo quando o Sérgio ajuizou, ele ligou para o Lissandro, o meu sucessor ajuizou a ação, eu já não era procurador-geral em Brumadinho, o Lissandro, no mesmo dia, ajuizou a ação e já tinha liminar de bilhões bloqueados da vaga. Você vê que, também é claro, copiar, colar, já tinha tudo pronto de Mariana.
Sim. Era fácil. E, professor, agora caminhando, o senhor deixou a AGE, né, deixou a Advocacia Geral do Estado, e daí, nesses anos seguintes, fez um movimento para a advocacia privada. Você poderia contar como foi, depois de tantos anos, acho que mais de 2 décadas, trabalhando como servidor público, como foi sair do serviço público? Pois é. Eu tinha sido servidor público raiz por anos, né? Fiquei ali anos e tal. Eu imaginava que ir para a advocacia privada ia ser uma tragédia. Assim, não estava nos meus planos, nunca tinha feito parte dos meus planos, né? Mas eu tinha que me divertir e gastar energia, senão eu ia morrer. A academia sozinha, eu acho que eu ia perder essa conexão realidade prática. E saí, comecei um escritório, 3 meses com um amigo, mas aí o Paulo Coimbra, que é professor da Universidade Federal, me chamou para ir para o escritório dele, que já tinha quase 10 anos, né? E hoje é Coimbra Chaves Batista, né? Por causa do Onofre Batista. Ele me chamou para ir para o escritório, um escritório grande, que a base é Minas, mas hoje 80% é São Paulo, né? É um escritório aí de mais de 100 pessoas, sei lá quantas, umas 100 e poucas pessoas. E, com isso, me dava uma condição de atuar mais ou menos como eu atuava como advogado-geral, como procurador da dívida ativa, ou seja, tem uma estrutura, né? Não é aquele trem muito artesanal, não. E uma carteira de clientes ultra-high, grande e tal. E, com isso, é muito interessante, porque a postura técnica ela te garante, às vezes, até uma certa isenção. Hoje eu fico vendo procuradores atuando, eu não tive o menor problema, a menor dificuldade. Né? É fácil encarar quando você encara tecnicamente a questão. Né? Tranquilo. E essa passagem foi muito tranquila, eu te confesso, eu não tive nenhum sobressalto. Talvez a única coisa que eu nunca tinha tido era lidar com clientes, esse aspecto comercial de lidar com cliente. A outra coisa que eu não sei fazer é dar preço. Aí tem que chamar Paulo, dá preço, o que eu não sei dar preço. Não sei negociar nem dar preço. Agora, por outro lado, a advocacia pública tem um aspecto político. Né? É um aspecto político curioso. Um dia desse, eu conversava e falava assim, você tem um verniz político muito bem elaborado. O verniz político do advogado público é de neutralizar qualquer influência política. Você politicamente neutraliza as influências políticas da advocacia pública. Neutralizar. Né? Eu lembro que ligava secretário bravo, eu queria isso, meu amigo, calma, não vai ter isso, não. Aí já ligava o governador, não pode ter. Então, você freava as influências políticas no procurador. Eu era quase que um guardião dos procuradores ali. Ninguém podia interferir. Um dia um secretário falou comigo, eu liguei lá para o procurador, você me desculpa, viu? Morrendo de medo de eu dar um esculacho nele, porque eu não deixava ligar. Você está com dúvida, achou ruim, briga comigo. Né? E aí eu vou discutir com o governador. Só que, com o tempo, discutir com o governador era uma roubada para um secretário danada, porque eu falava com ele o dia inteiro, todo dia, o tempo todo. Então, assim, e a fala do advogado-geral acaba sendo uma fala com porquê. Não é porque eu acho, eu não quero mérito, é porque não pode. Aí é uma fala, está aqui porque não pode. Então, assim, se você sucumbir à tentação de virar político e tomar decisão de mérito, você consegue fazer uma excepcional gestão na advocacia pública. Se você quiser bancar o político ou quiser tomar decisões de mérito ou quiser ser bonitão para virar político e tal, você vai ser um péssimo advogado público. Né? Então, eu fui advogado público, geri a Advocacia Geral do Estado, acho que eticamente jamais posso mexer com política, jamais posso ingressar no ambiente político pela própria postura e pela fala que eu assumia lá. Essa purificação política que garante uma boa gestão pública. Então, são essas as diferenças. Um dia eu aprendo a parte comercial, né, com o Paulo, que é um mestre nisso, sabe cobrar, eu não sei. Senão eu fico com dó, não dou
preço, né? É um desastre. Então, isso aí eu ainda estou engatinhando. Mas um dia eu chego lá, quem sabe, ou não chego nunca, né? Mas se não Professor, chegar nunca, eu tenho um sócio que faz chegar. assim que é bom, tem que ter sócios que complementem, né? É. E, professor, na advocacia privada, você tem atuado no judiciário, conduzindo, patrocinando casos, despachando? Eu sou advogado, não tem jeito. Eu gosto mesmo é da confusão, da sustentação oral, da peça, da discussão, do debate. Se não tiver isso, eu durmo triste. E uma Então, eu dúvida, acho que eu e, participo e participativamente com o time. e Eu que uma vou para o dúvida que eu tribunal, às sempre vezes, despachar. tenho, se na sua percepção o judiciário ele lida com o senhor hoje como advogado privado de uma forma diferente de quando era servidor público. Se, apesar de você ter naturalmente esse histórico, você sente uma diferença de tratamento ou se é a mesma coisa? Cara, eu acho o seguinte, depois de um certo tempo, porque você fica na Universidade Federal, tem muito livro, fica mais ou menos consagrado e tal, acaba que você tem uma certa deferência, não em razão de ser advogado público, mas em razão de você ter construído seu nome. E talvez isso polua a minha visão hoje para eu dizer para você que não tem grande diferença, não. Porque eu já vi advogado privado penar. E o advogado público não costuma penar assim, não. Eu lembro uma vez um procurador meu que eu chamei a atenção e acabei dando razão para ele, ele falou para o juiz assim, ó, o juiz, não, porque não sei o quê, você está querendo o quê? Ele virou para o juiz e falou assim, olha, excelência, eu vou falar um negócio, a única coisa que eu vim aqui despachar, a pessoa despachar rápido, porque eu vou resolver esse treino no Supremo mesmo, o que o senhor escrever não vai valer bosta nenhuma, não, eu quero que o senhor solte o processo logo. Né? O advogado público chegou e falou isso. Aí falou assim, nossa, você tem que censurar o advogado. Eu falei, fulano, você fez isso? Aí no privado com ele, mandou bem, hein? Cuidado só para não tomar advertência, porque você precisa mesmo agilizar o negócio, né? Mas na advocacia privada você não pode fazer isso, porque aí o cliente pode tomar uma sapatada de ter que garantir uma execução e tal. E os abusos existem, todo mundo sabe. O abuso existe não é porque o fisco quer, não. É porque ele não pode. Se não autuar, se não fizer, ele é punido. Então, o fiscal morre de medo de tomar decisão, que seja por não autuar ou não ser rigoroso. O modelo conspira contra isso. O modelo precisa ser mudado. Uma vez eu escrevi um artigo chamado Cultura do Não, falei que a gente tinha que mudar a cultura da gestão do fisco, senão ele fica esse fisco terrível que a gente vê, e não é por culpa do agente fiscal. Né? E isso daí é uma coisa que precisa mudar rápido, muito rápido. Senão, nós vamos criar um índice de litigiosidade enorme que a gente tem no Brasil. Né? Se continuar assim, nós não vamos dar conta de ter um judiciário que resolva o conflito tributário. E isso é uma questão a ser pensada com muita calma. Então, nesse sentido, eu acho que o advogado privado pena. Né? Mas eu digo, eu não senti tanto por causa, talvez, da academia. E pelo fato de ter sido advogado público por tanto tempo, ou de ter sido advogado geral, você acaba não sentindo. Para mim, não fez diferença, mas eu vi o procurador ali comum e o advogado comum. O advogado toma cada sapatada, que é um negócio de doido. Né? Às vezes ele tem que aguentar a bucha e ser maltratado, e, em nome da defesa do cliente, aguentar e tudo. Eu vejo meus meninos lá reclamando, às vezes, e com razão. Né? Professor, agora nessa nova fase, algum plano para o futuro, pensando em fazer alguma outra faculdade, talvez, ou retomar os planos de dar um show de Não, piano? outra faculdade não faz parte, não. Uma vez Outra eu tive. faculdade não dá, né, professor? Eu pensei em fazer filosofia pura, mas desisti. Achei que não valia a pena, era melhor só estudar, como um bom CDF. Né? Mas eu acredito que o meu plano de futuro é cada vez mais me concentrar no escritório e na academia mesmo. Como eu sempre vivi, eu falo o seguinte, uma das coisas boas na vida que eu faço hoje, eu olho para trás e falo, se arrepende de alguma coisa? Faria diferente? Não, faria tudo igual. Tudo igual, eu acho que as decisões foram acertadas e tal, sem grandes pretensões, eu acho que eu fiz o que eu devia ter feito e da forma correta e pretendo continuar fazendo. Eu acho que eu me volto cada vez mais para o escritório, muita gente que depende do que a gente faz lá, faça lá, né? E academia.
Né? Então, os meus planos eu devo fazer a tese de titular logo, né? Porque eu não sou titular da UFMG, a Isabel é a professora titular, e que maravilha ter a professora Isabel como titular na universidade, né? É uma pessoa admirável. Né? Então, devo fazer minha tese titular por esses 2, 3 anos aí, que vem aí. Talvez só isso, algum livro interessante ou tese interessante que eu devo fazer aí nesses próximos dias. No mais, inventando estudos, levando o Léo Branco para falar lá sobre tributário aduaneiro, descobrindo áreas para explorar. Né? Eu falo assim, nós fizemos, eu e Paulo, tributação da mineração. Também em Minas Gerais, se não fizesse isso, né? Como é que pode? Exatamente. Depois vem tributação das instituições financeiras. E agora, 1 ano já, né, com tributação aduaneira. E aí fizemos grupo de estudos, estamos fazendo um instituto, o Léo é do grupo de pesquisa, registrado na UFMG lá. Terminada a matéria, a gente deve seguir com reuniões mensais, com o que a gente consegue de melhor no segmento para debater temas com profundidade e tal, e manter esse canal aberto na academia. Possivelmente, mais para frente, eu me afasto, deixo alguém seguir e invento outra moda, desde que um grupo desse se consolide em estudo permanente na Universidade Federal. Então, mais ou menos isso. Conversando, inclusive, com alguém que trabalhou com o senhor na Advocacia Geral, a Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que é minha colega hoje no CARF, né? Minha primeira orientanda de doutorado. Ela fala isso com muito orgulho, aliás, se derreteu em elogios, evidentemente, né? Ela sublinhou bastante essa coragem que o senhor tem de irradiar, a partir do direito tributário, áreas muito diferentes, né? Economia política, governança, erradicação de pobreza, né? E eu quero registrar que o senhor teve a proeza de transformar a Universidade Federal de Minas Gerais e logo o próprio estado de Minas Gerais, curiosamente, né, um estado que não tem mar, uma referência obrigatória para o direito aduaneiro, né? Então, 2 cadeiras que foram excepcionais, muito comentadas pelo país, e o grupo de estudos também em direito aduaneiro, né? Por isso, muito interessante perceber essa sua trajetória, né? Que acaba agregando, e eu percebo que essas soft skills, né? Elas são muito importantes para quem está na carreira jurídica, agregar pessoas, agregar matérias e trazer uma diversidade para o debate, um respiro para o debate, né? Então, eu até pergunto, qual que seria o seu conselho, professor, para aquele advogado recém-formado que está assistindo a gente agora e se decidindo por uma área do direito, qual que seria o seu conselho para esse jovem profissional? Eu acho que a gente tem sempre que estar fazendo alguma coisa que não brigue com nossas convicções. Né? Uma das coisas fortes que a gente teve na Universidade Federal foi quando nós fizemos os 5, 6 anos com matérias contínuas disso, foi Direito Tributário e Combate à Pobreza, né? Que era liderado por mim, pela professora Isabel, pelo professor André Moreira Mendes Moreira. Né? E nós atuamos juntos, os 3, em sala de aula. Depois o professor Thomas Bustamante se juntou a gente. Nós demos aula juntos na mesma sala de aula na pós-graduação por 7 anos. Eu e Isabel ficamos 7 anos, professora Isabel, 7 anos dando aula. E consolidamos uma série de trabalhos, estudos, teses, como a da Ludmila, que foi uma tese premiada com a melhor tese do ano, né? Que é a Filosofia do Direito Tributário Internacional, ou a do Tarcísio Magalhães, Direito Tributário Internacional Crítico, que mostra como há no direito internacional tributário um fluxo para as grandes potências e tal. Teses maravilhosas, como a função redistributiva da tributação da Marina Marim, e vai por aí afora. Deve ter mais ou menos umas 20 teses e dissertações de altíssimo nível numa coleção que nós fizemos de combate à pobreza, de direito tributário e combate à pobreza. Agora, enveredando para o aduaneiro, a expectativa é abrir linha de pesquisa para uma série de pesquisadores no tributário aduaneiro. É por isso que a gente incentiva os professores a falarem lá, os alunos toda hora soltam um tema de tese e dissertação. Eu garanto para você, dentro de 4, 5 anos, nós vamos ter, no mínimo, aí umas 15, 20 teses
de tributária aduaneira. E assim vão abrindo. Para mim, eu acho que na Universidade Federal de Minas Gerais vale a pena os advogados que querem fazer mestrado ou aperfeiçoar na área buscar esses segmentos que a gente pesquisa ou que outras faculdades pesquisam, como a Getúlio Vargas com transação, como a USP com o SCAF brilhante no direito financeiro, né? E o Heleno também. Então, buscar essas linhas de pesquisa na universidade, ver a universidade que encaixa com a sua aspiração e ali evoluir. Esse negócio de falar, eu vou fazer doutorado na USP. Meu amigo, você vai lá para a USP, de repente, se não é a sua linha de pensamento, tal, você vai afundar, né? Aí você vai para o UFMG com um pensamento, não é a linha dos professores lá, você vai afundar. E, professor, encaminhando agora para o término da nossa entrevista, a gente queria perguntar se o senhor tem algum hobby, alguma coisa fora digamos assim, do mundo do direito que te cative e que ocupa o seu tempo. Piano e arte marcial, tá para você? Qual Eu arte fiz arte marcial? marcial minha vida inteira. O que você quiser, né? Eu fiz jiu-jitsu, judô muitos anos, karatê muitos anos. Hoje a minha diversão predileta está sendo o Wing Tsu, né? O Kung Fu mesmo, né? Tradicional que eu estou fazendo. Vai ver que é para mais velhos, deve ser, porque não quer mais se machucar, mas fiz arte marcial minha vida inteira também, as mais variadas. Essa é a minha diversão número 2 também, né? E faz parte, faz parte. A gente tem que arrumar um hobby que te faça gastar o restinho de energia que sobrou no trabalho, senão a vida não vale a pena. Professor, outra pergunta que fazemos para os nossos entrevistados é indicação talvez de um livro ou de um filme que você entenda interessante, que te cative, como eu disse antes, e que você recomenda que os nossos ouvintes assistam ou Eu leiam. vou falar um lugar comum total, cara. Lugar comum total. Eu estava lendo o Sapiens, o livro mais comum. Acabou que eu li o Sapiens, o Homo Deus e tal, do Harari. E o prefácio do livro da Ludmilla, que você acabou de citar, eu acabei fazendo, usando o Harari para fazer um marco da construção do Estado e a razão de ser do Estado, a partir dali, para chegar numa ideia de filosofia do direito tributário. Então, assim, um livro leve, que não tem grandes pretensões, mas eu acho um grande livro, uma grande verificação dessa finitude da alma humana, dessa dificuldade do ser humano de se organizar socialmente, né? Está vendo aí uma guerra da Ucrânia e Rússia, você vê essa fragilidade do homem de socialmente se portar. Eu acho que esse livro é um referencial para compreender uma série de questões, né? Um dia desse, Léo, eu estava dizendo o seguinte, a gente discutiu o principal instinto humano, né, que o Harari trabalha, não é nem a vida. A vida tem mãe que dá a vida, pai que dá a vida pelo filho, é a preservação genética, né? Aí eu virava para o menino e falava assim, você acha que é fácil, amigo, aumentar a alíquota de imposto sobre herança? Né? Isso é instintivo do ser humano, né? Então, assim, acho um livro fantástico. E filme, eu vi um documentário esses dias tão interessante sobre a discriminação nos Estados Unidos, aquele USA, né, que eu recomendo que assistam esse documentário, porque ele é fantástico, fantástico, né? Então, são 2 recomendações que eu faço aí. Primeiro é esse livro mesmo, e segundo, se eu recomendasse livro meu, aí ia ser terrível. E o segundo é o filme, esse USA, que tem na Netflix. Eu sou um Netflix maníaco também, né? Então vale a pena procurar esse filme, porque a história da discriminação nos Estados Unidos é mais uma prova de que o ser humano tem muito a evoluir ainda também. Excelente, professor. Novamente, agradecemos você ter aceito o convite, ter compartilhado as suas experiências e ter mostrado, eu acho que um ponto que acho fundamental é mostrado como mudanças de carreira não são percalços, são realmente uma trilha que é seguida pela pessoa e que pode alcançar o topo da carreira, alcançar muito sucesso e não se arrepender de ter feito outras escolhas no passado, ver como tudo isso agrega à vida. Eu achei
nesse aspecto muito inspirador. Então, queria agradecê-lo, em nome de todos nós aqui do Direito e Carreiras. Prazer. Um grande prazer. Eu que tenho que agradecer. É um prazer para um papo amigo, com amigos. Fiquei muito feliz de estar aqui. Viu? Maravilha. Agora, professor, vai lá para a praia, aproveita o restante do congresso. Eu vou atrás do computador. Eu vejo a praia de longe e estou escrevendo lá. Professor, muito obrigado. Então, o senhor gostou da experiência? Muito legal. Tem que pegar aí as pessoas e botar isso para a meninada ver, às vezes, o que rolou, o que aconteceu. Isso é interessantíssimo. Eu vi que o Chueire fez, falei, vou ver o que foi. Do Chueire foi a experiência. Muito ele, né? Eu, como aluno que lê o texto desses professores, é muito legal ver o outro lado, né? Não só a forma como a pessoa se coloca como acadêmico, como advogado, mas a formação da pessoa. E eu falei com o coração, porque eu vejo muitos amigos, professor, que mudaram de faculdade e que ficam aflitos, falando, ai, meu Deus, eu fiz direito, mas o que eu queria fazer era programação. Achei muito legal quando você falou que não tinha arrependimento em todos esses caminhos e acho que vai inspirar muitas pessoas. É isso aí. Diogo, estou à disposição. Léo, obrigado pelo convite. Diogo, obrigado. Alexandre, obrigado. Isso aí, um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. Obrigado. Um abraço, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.